Esse nosso encontro ele tem um único objetivo, tá? Trazer a clareza para você sobre como que você consegue faturar milhões nesse mercado, como que você consegue de fato ganhar muito dinheiro nesse mercado. É a pergunta que já de cara eu te faço. Eu quero que você responda aqui, tá? Independente da tua cidade, do número de habitantes, independente daquilo que você vende, seja econômico, seja médio ticket, seja alto ticket, você enxerga que tem como você ganhar mais de 1 milhão de comissão no ano? Coloca aqui. Eu quero entender a tua cabeça. Você acha, você consegue enxergar que você consegue faturar 1 milhão ou mais apenas em um ano? Apenas em um ano. Mas independente do tipo de produto, tá? Pode ser um apartamentozinho de R$ 200 mil, pode ser lote popular, dependente do produto. Você consegue enxergar isso? Que de fato é possível? Que de fato tem como você faturar mais de 1 milhão de comissão nesse mercado imobiliário? Coloca aqui. Tem gente falando que sim, sim é possível. Qual que é a tua visão? Você enxerga que você consegue? Beleza. Tem alguém que já faturou mais de 1 milhão no ano? Coloca aqui no chat, talvez você está aqui e você já faturou mais de 1 milhão no ano em comissão. Coloca aqui, eu já, tá? Coloca aqui também para poder eu conhecer um pouco mais sobre vocês. Beleza. Vamos lá, galera. Eu voltei para esse mercado tem 3 anos apenas. Eu sempre falo, sempre conto isso, tá? Nesses 3 anos, eu entrei de cabeça. Primeiro, porque quando eu voltei para o mercado, que foi em novembro de 2021, eu enxerguei esse mercado imobiliário como um oceano azul. Ei, nadar de braçada. Nadar de braçada. Por que que eu enxerguei isso? Você vai entender, tá? Questão de dados. Hoje no Brasil nós somos 650 mil corretores de imóveis. 650 mil corretores de imóveis. 70 mil imobiliárias, tá? Em todo o mundo, planeta Terra, o Brasil é o país que tem o segundo maior número de corretores de imóveis atuantes, perdendo apenas para os Estados Unidos. Olha só que informação, hein? É o segundo maior. E o Brasil é o Brasil o quê? De serviço. É um país de serviço. E olhando para o país, para o Brasil, uns 3 anos atrás, né, que eu voltei para o mercado, eu falei o seguinte: caramba, peraí. Brasil, Brasil de serviço, corretagem, mercado imobiliário, como que está o cenário, como que está a situação. E eu vi ainda, infelizmente, um país muito amador quando o assunto é serviço de corretagem. E nesses 3 anos, eu criei muitas estratégias para, de fato, sempre jogar o jogo do empreendedorismo, né? Então, nesses 3 anos, me tornei incorporador em Portugal, né? Abri um negócio de educação, né? Escrevi 3 livros, dei treinamento em todo o Brasil, fora do Brasil, abri a minha imobiliária recente agora, eu já abri a minha imobiliária com 22 corretores trabalhando comigo, 176 corretores querendo trabalhar comigo, e eu selecionei 22 para poder trabalhar diretamente, diariamente comigo. E faz apenas uma semana que eu estou com essa operação rodando e a galera já está feliz porque já está tendo visita, já está tendo tem toda uma organização que eu vou passar para vocês aqui, tem toda uma estratégia, tá? Fui o responsável por trazer a maior conversão da história da Remax, né? Me tornei regional da Remax. Então, assim, eu tenho vários negócios, vários CNPJs, vários sócios em apenas 3 anos nesse mercado. E graças a Deus, graças a muito trabalho, graças à minha visão, eu consegui faturar milhões nesses últimos anos, né? Fazendo o que eu faço, com frentes diferentes. Mas eu quero falar de forma específica para você que é dono de imobiliário e para você que é corretor de imóveis. Então, eu quero muito que você, se você está aqui agora e, poxa, você está assistindo TV também, se você está num lugar que está tendo outras pessoas conversando, por favor, vamos fazer um compromisso aqui para poder honrar o teu tempo, para você honrar
também a minha pessoa e todo esse momento que vamos ter aqui, vá para um lugar separado, pega um papel, pega uma caneta, faça as suas anotações. Eu vou questionar, eu vou provocar, eu vou fazer com que a tua cabeça ela venha se dilatar agora nessa 1 hora junto comigo. Então, eu quero muito que você esteja num lugar preparado para receber o que eu vou te entregar agora. Por quê? Porque se você não estiver num lugar preparado, vai ser mais uma aula, vai ser mais um encontro, vai ser mais um momento que você vai estar aqui e que nada vai acontecer. Beleza? Então eu preciso que você venha estar num lugar preparado para isso. Vamos lá. Eu sou de uma cidade chamada Rio das Ostras, Rio de Janeiro. 120 mil habitantes. Quantos habitantes tem na tua cidade? Coloca aqui no chat. Quantos habitantes tem na tua cidade? Tá? Quantos habitantes tem na tua cidade? Coloca aqui no chat. Quantos habitantes? 70 mil. Ó, a Elaine falou 70 mil. Na minha cidade, tinham 120 mil habitantes. E nesses, mesmo estando numa cidade que é interior, que é Rio das Ostras, eu sempre tive algo de muito valor, que nós vamos começar falando exatamente sobre isso agora. Eu sempre tive uma visão de empresário, uma visão de empreendedor e uma visão de negócio muito avançado, até mesmo para a minha cidade, até mesmo para a minha família, até mesmo para os meus amigos. Então, eu sempre fui uma pessoa que penso muito, que visualizo, né, de uma forma muito grandiosa tudo. E essa minha visão, ela acaba gerando ações que me leva para onde? Que me leva para um outro nível, sempre. Então a minha visão sempre vai me levar para um outro nível, sempre, tá? E quando eu estava lá em Rio das Ostras, eu pensei o seguinte, quando eu voltei para o mercado imobiliário, né? Ah, caramba, o mercado imobiliário é um mercado muito rico, muito próspero. É um mercado que eu vendo um imóvel, mas eu não preciso comprar esse imóvel. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você tem todo o VGV do mundo, você tem todos os lançamentos do mundo, você tem todas as casas da sua cidade e você trabalha aquelas casas sem ter que comprar essas casas, sem ter que comprar esses prédios. E se você for olhar em comparação com outros negócios, com o negócio de indústria, com o negócio de produto, com o negócio de comércio, negócio alimentício, enfim, negócios tradicionais, você vê que a margem desses negócios são minúsculos, né? E quando a gente fala de corretagem, o que que você precisa? Um celular com internet e pagar um Cresce Michuruca, né? Só. Você só precisa disso para operar como um corretor de imóveis. E é óbvio que ao longo do tempo, ao longo dos meses, dos anos, você vai pegando vivência, experiência, fortalecendo ainda mais como profissional e construindo uma carreira. Construindo uma carreira. Mas quando eu voltei, galera, para esse mercado, dando muito treinamento, fazendo muita palestra, eu faço, em média, pelo menos uma palestra por semana, dou um treinamento por semana, no mínimo, né? É, viajo muito. Agora eu vou para Juiz de Fora, depois eu vou para Trancoso, eu vou para Goiânia, eu vou para Balneário Camboriú, então eu viajo muito. E sempre as pessoas me param, sempre as pessoas me param, sempre as pessoas conversam comigo e elas falam a mesma coisa. Gustavo, eu estou tendo dificuldade. Gustavo, tá difícil. Gustavo, eu estou pensando em desistir. Gustavo, caramba, eu não consigo construir nada. Gustavo, aquela coisa toda. Mas eu não estou falando com pessoas que estão começando agora, tá? Eu estou falando com pessoas que estão há muito tempo no mercado, às vezes. Pessoas que têm anos de mercado. Imobiliárias têm anos. Eu estava agora num treinamento que eu fiquei de boca aberta. Uma imobiliária, reuni ali donos de imobiliária e eu perguntei: e aí, quantos corretores? Ah, eu tenho dois.
Ah, mas tu tá há quanto tempo de imobiliário? Ah, eu tenho 6 meses. Eu falei, caraca, 6 meses? Não, tô começando agora. Que mané começando agora? A outra dona de imobiliária. Quanto tempo? 25 anos de dona de imobiliária. Quantos corretores? Quatro corretores. O que está acontecendo na tua empresa? Quanto que você fez? Ano passado eu fiz 10 milhões de VGV. Eu falei, gente, 25 anos de imobiliária. Ano passado fez 10 milhões de VGV. E ela falou, Gustavo, estou fechando as minhas portas. Eu estou fechando as portas. E tantos casos, galera. Recentemente, um outro caso de uma outra imobiliária que está um pouco mais de um ano, que estava pensando em fechar as portas também, né? Aquela situação complicada. Você concorda comigo? Seja sincero. Vamos pensar no, talvez em você ou talvez nos seus amigos corretores de imóveis que você tem próximo a você. Você concorda comigo que a maioria tá na UTI? A maioria está respirando por aparelhos? Seja sincero. A maioria não tem dinheiro para poder pagar uma gasolina do carro. A maioria está sempre endividado. A maioria está desesperado por grana. A maioria gritante está sobrevivendo. Mas nós temos sim profissionais nesse mercado imobiliário que estão ganhando milhões e milhões e milhões e milhões, estão enriquecendo nessa profissão. Dependente do tempo, dependente da idade, profissionais que entenderam o jogo, profissionais que entenderam a corretagem, profissionais que entenderam a corretagem. Então, a primeira coisa, eu vou abrir aqui meu bloco de notas, mas a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, tá? Ó, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é o seguinte: ah, você concorda comigo que a maioria está sobrevivendo e são poucos que entenderam o jogo da corretagem. Foca aqui comigo. São poucos, 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 pouquíssimos que entenderam o jogo da corretagem. Eu tenho a graça, a honra de trabalhar com uma empresa de capital aberto, né? Olha só o grande desafio. A Mitre, que está entre as 10 maiores incorporadoras do Brasil, ela me contratou, eu tenho dois contratos com ela, né? Contratos fantásticos, assim. Me contratou para fazer com que uma empresa, ela no caso, venha ganhar mais grana, venha fazer mais dinheiro, venha fazer mais dinheiro mesmo sendo uma empresa de capital aberto e já vendendo mais de bilhão por ano. E quando eu aceitei esse desafio, eu achei tão incrível e entrei e tal, as coisas estão acontecendo, estou muito feliz pelo resultado que estamos tendo de uma forma muito a curto prazo, né? Uma empresa tão grande, com dezenas de marqueteiros e o negócio está acontecendo muito nessa nova frente agora comigo, dando muito certo. E tem o Lucas Zani, que é um parceiro que eu trouxe para a Mitre, né? É um corretor de imóveis de uma cidade bem pequenininha. Depois você pesquisa. Lucas Zani. Zani, tá? É uma cidade de 40 mil habitantes que ele fez, só nesse último lançamento agora, 20 vendas de apartamento com ticket médio de 500 mil reais, que ele vendeu um apartamento de um dormitório. Então a gente está falando aí de 10 milhões de reais em apenas uma ação. E coloca quanto que é, galera? Coloca aqui no chat. 10 milhões com uma comissão aí de um lançamento de 4%. Quanto que é? Não sou muito bom de números, não. Vamos lá. 10 milhões vezes 4% dá? Coloca aí. Vocês são bons? Vamos lá. E aí, 10 milhões, 4% dá 400 mil reais. Caraca, boa, Mica. Obrigado. 400 mil. 1% é 40. Isso. 400 mil reais. Galera, ele fez 400 mil reais em uma semana de trabalho. Numa cidade de 40 mil habitantes. Numa cidade de 40 mil habitantes, galera. Daí, de novo.
Volta o que eu quero falar para vocês aqui e para a gente poder contextualizar, para a gente poder entregar o que eu quero entregar para você. Volta, volta. Olha só, volta. Vendeu um lançamento total de VGV anual da imobiliária de 25 anos. Exato, Mica. Caramba, volta. Tem corretores que entenderam o jogo. Se você for olhar para a vida dele agora, do Lucas, 40 mil habitantes, interior do Espírito Santo, uma vida transformada. Não foi por causa apenas de uma venda, tá? Desse movimento da venda. Foi porque ele entendeu o jogo. Ele entendeu o jogo. Então, primeiro eu quero quebrar algumas objeções aqui na sua cabeça. Primeiro, independente do tipo de produto que você venda, eu tenho como minhas clientes as irmãs Coletes. Elas vendem Minha Casa Minha Vida quase que todo santo dia. Quase que todo santo dia. Quase que todo santo dia. E todo mundo falava assim para ela: Coletes, sai do mercado imobiliário econômico. Sai do econômico. Vocês são duas meninas bonitas, são duas meninas inteligentes. Sai do mercado econômico. E elas desesperadas comigo falavam, desesperadas. Eu estou citando o nome delas aqui para você confirmar comigo, com elas. Chegavam até o meu escritório, me ligava e tal, sempre me consultando. E eu falava: não saia do mercado econômico. Não saia do mercado econômico. Você vai focar no mercado econômico. Você não está enxergando o que eu tenho, o que eu estou enxergando. Deixa eu te passar minha visão. Deixa eu te passar o porquê que você vai continuar no econômico. Deixa eu te passar. E galera, olha hoje o trabalho das Irmãs Coletes. Vocês conhecem as Irmãs Coletes? Coloca aqui no chat. Elas vendem apartamentos quase que todo santo dia. Quase que todo dia ela divulga lá que ela está vendendo um apartamento. Tá bom, Gustavo, beleza, entendi. Entendi. O que que eu entendi, Gustavo? Que elas entenderam o jogo. Elas entenderam o jogo. Então, galera, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui hoje, o primeiro ponto, primeira coisa de tudo, a primeira coisa de tudo, é a sua visão de negócio. A sua visão de negócio. Hoje de manhã eu fiz uns stories falando o seguinte. Hoje de manhã eu fiz uns stories falando o seguinte. Nesses 3 anos, em 2025, eu cheguei à conclusão do maior erro do mercado imobiliário. Do maior erro. Do maior erro. Que tem a ver com o número 2. A gente vai trabalhar o número um e o número 2 em conjunto, tá? O maior erro é a falta de modelo de negócio. Caramba! Turma, para um pouquinho para poder você analisar comigo. Só para um pouquinho para você refletir na tua vida, na tua profissão, naquilo que você faz. O que que as irmãs Coletes têm? Modelo de negócio. O que que o Ayrton Lavir tem? Modelo de negócio. O que que a Kelly lá da Bahia tem, que trabalha só com aluguel? Modelo de negócio. O que que o Felt tem? Modelo de negócio. O que que a minha imobiliária tem? Modelo de negócio. Então, quando eu uno a minha visão de negócio com o meu modelo de negócio, eu já entendi o jogo. 80% do jogo já está aqui, na visão de negócio e no teu modelo de negócio. Então, vamos pensar comigo. Qual que é a visão? A visão é que você está no mercado que é próspero. O mercado que não existe mercado melhor do que o mercado imobiliário. Não existe. Nenhum mercado se compara ao mercado imobiliário. O mercado imobiliário é o que de fato faz as pessoas enriquecerem. O mercado imobiliário, ele sempre vai valorizar. Ele sempre está em crescimento. Não existe decrescente, não existe voltar para trás. O mercado imobiliário, ele sempre está avançando, acontecendo, seguindo, sendo uma cidade minúscula, sendo uma roça ou sendo uma grande cidade. O mercado imobiliário, ele leva o crescimento das pessoas, da sociedade, de tudo. Tudo está
envolve o mercado imobiliário. Agora você está na tua casa, mercado imobiliário. Agora você está no teu escritório, mercado imobiliário. Agora você tudo, estudo. O mercado imobiliário ele envolve tudo. Então a minha visão sempre foi o seguinte, uma visão estratégica. Vou dar um exemplo. Hoje, se eu fosse um corretor de imóveis na Grande São Paulo, eu seria um corretor, o Gustavo. Eu não estou falando para você ser, só para você entender a minha visão de forma particular, tá? Eu seria talvez um corretor do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Por causa das minhas experiências passadas na corretagem, por causa do mercado, do Minha Casa Minha Vida dentro da Grande São Paulo. Agora mudou até mesmo, né, as regrinhas, entregando ainda mais força para Minha Casa Minha Vida em 2025, né? Então, eu estou no Brasil, que tem uma política que está inclinada favorecendo o crédito. Eu tenho o quê? Lançamentos, eu tenho Minha Casa Minha Vida, eu tenho tudo o que mais gera demanda nesse mercado, né, imobiliário, beleza. Mas se eu sou corretor aqui em Alphaville, São Paulo, morando aqui, eu iria para uma inclinação do quê? Dos imóveis prontos, das casas de alto ticket. Gustavo, quando você sugere isso, você está falando que todo mundo deve seguir isso? Não, eu estou falando das minhas particularidades quando o assunto é a minha visão de negócio. A grande questão é a seguinte: qual é a sua visão de negócio? Eu abri uma operação agora e eu defini três times. Três times. Eu defini o número um, o time de imóveis prontos. Eu defini o número dois, o time de lançamentos. E eu defini o número três, o time de quê? De locação. Mas, por que que você está falando isso, Gustavo? Porque uma das coisas que eu fiz foi sentar a bunda na cadeira, olhar nos olhos de cada corretor, entender a situação de cada um deles e falar: você vai para aqui, você vai para lá, você vai ficar aqui. E como que eu entendi isso? Através das experiências deles, através do conhecimento deles aqui de Alphaville e através da condição financeira. Eu defini qual seria o modelo de negócio deles. Teve gente vindo de outro estado e como eu vou colocar essa pessoa de outro estado, talvez numa posição que ela vai ter muito mais desafios, muito mais dificuldades, e eu posso matar essa pessoa, matar esse talento dentro da minha operação. Eu falei, olha, tá com dificuldade financeira, muita dificuldade financeira, vai para a locação, gira rápido, as coisas acontecem. Você não vai precisar de um posicionamento ali geográfico, de uma fatia de Alphaville São Paulo. Você Ó, tá vindo para Alphaville, não conhece Alphaville? Trabalha com locação, que você vai rodar, você vai conhecer, você vai ter contato com casas, enfim, tal, né? Nos bairros, nas ruas, e ali você vai conseguir ter mais conhecimento geográfico. Então, galera, o jogo ele precisa ser jogado e ele começa com a sua visão de negócio. E às vezes, sabe qual que é a visão do corretor? A única coisa que você enxerga é a comissão. O nome do nosso encontro hoje é Como Faturar Milhões no Mercado Imobiliário. Mas às vezes a única coisa que você está enxergando é a comissão. E quando você só enxerga a comissão, você não sabe, você não vai saber jogar o jogo. Quando você só enxerga a comissão, você não vai conseguir ir além disso. Além disso, porque às vezes os donos das imobiliárias, eles só enxergam a comissão. Daí isso acontece? Coloca gente ruim para trabalhar junto com ele, coloca gente de qualquer jeito, as pessoas ficam lá batendo cabeça e se torna uma zona total. Por quê? Porque a única coisa que ele está enxergando é a comissão. Quando você só enxerga a comissão, sabe o que você faz? Você vai começar a trabalhar de qualquer jeito. Você trabalha de qualquer jeito. Você trabalha de qualquer jeito. Quando você só enxerga a comissão, você está trabalhando de qualquer jeito. Quando você só enxerga a comissão, galera, sabe o que que acontece? Você não consegue enxergar algo maior.
Então, quando eu comecei a enxergar algo maior, eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu comecei a vender mais, as coisas começaram a acontecer para mim, quando eu comecei a enxergar o quê? A enxergar algo maior. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui é o seguinte: qual que é a tua visão nesse mercado imobiliário? O que que você está enxergando? O que que você está enxergando? O jogo é para ser jogado. Daí, quando eu entro aqui no modelo de negócio, essa profissional que está na locação, ela está na locação por quê? Pela necessidade atual, agora. E depois ela vai poder ir para um outro lugar, ela vai poder ir para um outro departamento. Depois ela vai poder trabalhar de uma outra forma. Mas o que não pode é ela trabalhar de uma outra forma e se frustrar e se decepcionar. Alguém assistiu aqui aquela série Dominando Manhattan? Quem assistiu a série Dominando Manhattan aqui? Na série Dominando Manhattan, não tinha lá aquela loira, aquela corretora. Que o Ryan fez com ela? Nova no mercado, para onde ela foi? Ela foi trabalhar com locação, ela foi correr, ela foi girar, ela foi entender o mercado, ela foi conhecer um pouco mais o que? A profissão. Ela foi fazer isso. A Savana, boa. Ela não foi fazer isso? Ela foi. Por quê? Porque o líder foi estratégico para com ela. O líder foi estratégico para com ela. Às vezes você entra naquela questão por causa das séries, por causa do Instagram, por causa das redes sociais, você acaba entrando naquela, não, eu tenho que trabalhar alto padrão. Mas às vezes na tua cidade não tem essa demanda. Ou talvez você não tenha dinheiro para isso agora. Ou talvez você não vai ter um conhecimento profundo para isso. Porque você vai ter que estudar sobre arquitetura, você vai ter que estudar sobre coisas que. Pedras de mármore, você vai ter que estudar sobre móveis assinados, você vai ter que. E talvez você não tenha essa condição de jogar esse jogo. Mas o que que você quer? Você quer jogar o jogo. E você não está enxergando que você só está apanhando e que isso pode te matar, matar a sua carreira. Eu fui trabalhar com um corretor super famoso do Sul, super famoso, Balneário Camboriú, tem uns 2 anos atrás. Ele chegou para mim e falou o seguinte: Gustavo, eu estou vendendo meu carro, eu estou vendendo meu carro porque eu não vendo, porque eu não estou vendendo, eu estou 4 meses sem vender. Gustavo, eu estou desesperado. Gustavo, eu estou desesperado. O que eu faço? Ele comprou uma consultoria comigo. Nós fizemos um trabalho, ele estava 4 meses sem vender. Nós fizemos um trabalho de 4 meses. Galera, a primeira coisa que eu pedi para ele, a primeira coisa que eu pedi para ele, eu quero a relação das suas últimas 10 vendas. 10 vendas. Eu quero o nome do cliente, eu quero da onde ele te encontrou, eu quero qual produto que ele comprou, eu quero qual que é a cidade que ele mora. Eu quero tudo sobre esses 10 clientes. Daí, chegou lá, ele me passou esse relatório. Apartamento de 800 mil. Apartamento de 1,5 milhão. Apartamento de 1 milhão e pouco. Apartamento de 900 mil. Lote de não sei o que em outra cidade. E tal. As coisas que ele estava vendendo, né? Daí quando foi pegar a relação, galera, o ticket médio dele estava 900 mil reais. Mas sabe o que ele estava comunicando nas suas redes sociais? Apartamento de 4 milhões, apartamento de 15 milhões, apartamento de 10 milhões, apartamento de 5 milhões. Ele estava comunicando tudo menos aquilo que de fato ele estava vendendo na vida real. E por causa da sua vaidade, quase acabou com a vida dele, quase acabou com o casamento dele, por causa da sua vaidade. Não só por causa da sua vaidade, mas por causa, por não entender sobre visão, por não entender sobre o modelo de negócio, por não ter uma visão um pouco mais macro quando o assunto é negócio. Eu não estou falando negócio imobiliário. Eu estou falando sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre empresa. Então, algumas vezes você acaba errando, galera. Quando a gente fala aqui certos nomes, você vai ter clareza do que e aonde essa pessoa trabalha, o que ela vende e aonde ela trabalha. Os maiores nomes do mercado imobiliário, eles têm o quê? Eles têm um modelo de negócio bem definido. Marcelo Araújo, modelo de negócio bem definido. Lucas Felt,
modelo de negócio bem definido. Tatiana Sete, modelo de negócio bem definido. Sandra Canelas, a mesma coisa. Vitor Dias, a mesma coisa. Então, Robson Stalin, a mesma coisa. Pessoas que têm o seu modelo de negócio bem definido. Então, a pergunta que eu quero fazer para você agora no nosso encontro é: você tem de forma clara qual é o teu modelo de negócio? Você tem de forma clara qual é o teu modelo de negócio? Porque quando a gente vai lá para o pilar do Kotler lá, do marketing, o que que ele fala lá? O que que ele nos ensina sobre marketing? Ele ensina produto, ó, produto. Não é isso? Os 4 P's? Vamos comigo, ó. Produto. Ele fala o quê? Preço. Quando eu tenho produto e preço, quando eu tenho produto, quando eu tenho produto, quando eu tenho produto e quando eu tenho preço, eu tenho quem? Igual ao meu público, ao meu cliente ideal. Eu tenho produto, eu tenho preço, eu tenho um cliente ideal. Eu tenho produto, eu tenho preço, eu tenho o meu cliente ideal. Galera, é muito simples. Às vezes você quer. Eu não conheço nenhuma pessoa nesse Brasil e nesse mundo que se dá bem vendendo um monte de lançamento ao mesmo tempo. Eu não conheço. Você conhece? Seja sincero. Você conhece alguém que você diz assim, pô, Gustavo, o cara tá ganhando dinheiro para um caramba. Ele, quando ele vende o lançamento, ele vende 20, 30, 40, e no outro, ao mesmo tempo, ele tá vendendo 20, 30. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço quem está se dando bem, galera, de verdade. Eu não estou falando venda, porque venda todo mundo faz, trabalhando da forma certa ou trabalhando da forma errada, você vai fazer venda. Esquece, você vai fazer venda. Mas estou falando de valores expressivos. Estou falando de milhões, eu estou falando de grandes comissões, de muita comissão. Eu não conheço gente que está se dando bem dedicando o seu trabalho com lançamentos e também trabalhando com imóveis prontos. Eu não conheço ninguém que está se dando bem com isso. Ninguém. Tá vendendo? Tá. Pode estar. Não tem. Não tem. Não tem. Entendeu? Eu não conheço. Então, quando você tem um produto, quando você tem um preço, você tem um cliente ideal. Vamos pegar o exemplo aqui da Tati 7. Quando tem um lançamento, ela vende 70, galera, 80 apartamentos. Eu não estou falando de um ou dois, não. Um ou dois não. Eu tô falando de 70, 80 apartamentos. Pega a Sandra Canelas, que ano passado ela fez 3 milhões de comissão. 3 milhões de comissão. O que que ela faz? Vende as suas casas em condomínios fechados na cidade de Vinhedo. Ponto. Focou. Cidade de Vinhedo. Para que que eu vou querer São Paulo? Para que que eu vou querer Rio de Janeiro? Para que que eu vou querer Balneário Camboriú? Para que que eu vou querer me distrair? Porque o mercado imobiliário, ele te traz o quê? Distrações o tempo todo. O mercado imobiliário, ele te traz distrações o tempo todo. Para que que eu vou querer? Para que que eu vou querer? E lá, ainda o Kotler falando, produto, preço, praça. E o quê? E promoção. O que que é praça e promoção? Praça é os canais a qual eu vou impactar esse meu cliente. Quais são esses canais? É o digital? É o offline? É o meu escritório físico? Quais são os canais? E o que que é promoção? É a forma de anunciar nesses canais. Então, essa regrinha, beabá, mingauzinho de aveia, essa regrinha básica é o grande segredo do mercado imobiliário. Eu não estou falando aqui, galera, que tem um segredo por trás, o quê? Dentro da manga. Eu não estou falando aqui que você pode fazer a mentoria de quem for. Você pode fazer a consultoria com quem for. Você pode fazer a consultoria com Flávio Augusto, com o João Adib, com seja lá quem for. A questão não é a pessoa que você vai se consultar. A questão é que a primícia do sucesso imobiliário na corretagem está no seu modelo de negócio e na sua visão de negócio. Porque a visão de negócio, você vai jogar o jogo. E esse jogo pode ser o seguinte: hoje você está no lançamento.
focado no lançamento. Se você enxerga que existe um jogo melhor para você jogar e você está pronto para jogar esse jogo melhor, você vai para outro lugar. Você não vai se apegar ao quê? A sua operação para o resto da sua vida. O jogo é para ser jogado. Então, quando eu abri a minha imobiliária, eu falei, cara, peraí, aqui não é bagunça, aqui não é zona, precisa ter ordem, precisa ter organização para que eu possa criar as minhas estratégias, para que eu possa criar as minhas estratégias. E eu peguei lá o pessoal do lançamento, eu estou com 8 corretores. Você acha? Aqui em Alphaville, São Paulo, nós temos bilhões, bilhões de lançamento. Só uma incorporadora vai lançar agora no mês de junho um prédio com 800 milhões de VGV. Você acha que eu vou colocar os meus corretores para poder vender de tudo? Você acha que eu ia ser, desculpa a palavra, ignorante, idiota, burro, a esse ponto de achar que ele é um Superman, que ele é o cara, que ele é o bambambam para poder trabalhar 5, 6 lançamentos, 7 lançamentos ao mesmo tempo? É por isso que as imobiliárias elas se dão mal. É por isso que os corretores estão continuando trabalhando de Uber. Enquanto trabalham de corretagem, trabalham também de Uber. Corretagem, trabalham também de Uber. Mas por que que eles fazem isso? Sabe por que que eles fazem isso? Porque a imobiliária não tem mão de obra e quer abraçar o mundo todo, e daí coloca os corretores para poder vender de tudo e ele acaba não ganhando nada. Ele acaba não ganhando nada. Eu tenho um caso de sucesso agora recente, a Germana. Depois você pesquisa Germana, uma loira que ela vendeu 17 milhões agora. Pegou um empreendimento, focou no empreendimento, 17 milhões de VGV. E ela tá no mercado imobiliário, já tem maior tempão. Aqui em Alphaville deve ter uns 2 anos, sempre patinando, nunca dando certo. Eu falei, faz isso, segue dessa forma. 17 milhões de VGV. 17 milhões de VGV. Então, como que tá o teu modelo de negócio, galera? Coloca aqui no chat se você tem isso de uma forma clara, se você tem esse modelo de negócio, se você está adaptando a tua cidade, adaptando a sua região, tá, ao modelo de negócio que você vai conseguir abraçar, que você vai conseguir colher bons frutos. E uma questão ainda sobre visão de negócio é a sua, vou até anotar aqui, ó, é a sua postura, ó, e cabeça de empresário. Você pode estar começando agora, galera. Você já tem que ter uma postura de empresário. Você já tem que ter uma cabeça de empresário. Quando eu abri a minha imobiliária, a primeira coisa que eu pensei, preciso de ordem, preciso de modelo de negócio. A segunda coisa que eu pensei, preciso de dinheiro. Eu preciso o quê? Colocar grana. Porque como que eu vou entrar nesse jogo sem dinheiro? Como que eu vou ser um irresponsável de ter uma operação e não ter dinheiro para poder tocar essa operação? Eu seria um irresponsável com as pessoas que estão ali, com os pais de família, com as mães de família. Eu seria um irresponsável. Então eu preciso o quê? Eu preciso ter grana. Uma vez um amigo meu, lá atrás, eu tinha, sei lá, acho que eu tinha uns 15, 14 anos de idade, eu era bem novo. E eu queria, eu não vou entrar em detalhes aqui não, mas eu queria exercer uma função, tá? Eu queria ter uma função dentro daquela operação, né? Eu era bem novinho, eu era um adolescente. E ele chegou para mim, e ele falou o seguinte: Olha, Gustavo, você quer isso? Eu falei, quero. Então você tem que agir como tal. Você tem que agir como tal. Você quer isso? Quero. Então começa a agir como tal agora. Começa a ter a tua postura como isso, né? Gustavo, começa as suas atitudes, né? As pessoas que você vai estar por perto, né? Começa. E o que eu quero passar para você com isso? Você é um corretor e quer ser um corretor de sucesso? Começa a ter essa postura agora. E como que você tem essa postura agora? A palavra, galera, é profissionalismo. Profissionalismo. Como assim profissionalismo, Gustavo? Pô, todo empresário, o que que ele precisa para poder tocar um negócio? O que que ele precisa? Ele precisa de dinheiro, galera. Pô, peraí.
Peraí. Uma vez eu fiz uma postagem e eu coloquei assim, ó. Tinha uns 30 aplicativos. Daí nos comentários. A maioria é pago. A maioria é pago. Gustavo, a maioria é pago. Eu falei o seguinte, cara, que mão de vaca, que visão, que péssima visão. Pô, pagar R$ 39, pagar R$ 40 por um aplicativo. O corretor de imóveis, ele não paga. Ei, galera, vamos ser sinceros. Quantos anos as imobiliárias estão lá com a mesma verba de anúncio? Os seus R$ 2.000, os seus R$ 5.000 de anúncio. Há quanto tempo? Você concorda comigo, sim ou não? Há quanto tempo você está trabalhando como corretor de imóveis e às vezes você não faz o trabalho de marketing, você não investe em você, você tem pena de pagar. Ah, não, tá muito caro o ensaio fotográfico. Ah, não, é muito caro. Não, eu não vou pagar esse. Às vezes você está há muito tempo e até está ganhando dinheiro, mas você não investe. Mas por quê? Porque você ainda tem um pensamento de um CLT, galera. Sabe? Aquela pessoa que está economizando, aquela pessoa que está levando, né? Gustavo, você está falando para eu não economizar? Não, claro que você tem que economizar. Claro que você tem que, o quê? Que você cuidar do teu dinheiro. Óbvio, galera. Isso é óbvio, né? Tem que ter uma disciplina financeira. Mas eu tô falando o quê? Todo empresário, o que que ele faz? Ele investe. Todo empresário, galera, ele coloca grana. Na minha imobiliária que eu abri agora, eu tenho um filmmaker interno. Tem drone, câmera profissional, tudo. Eu tenho uma social media interna. Eu tenho todo o time de marketing. Por quê? Porque eu falei, eu quero ganhar o jogo. E para poder eu ganhar o jogo, eu preciso estar preparado para isso. Como que eu vou para a guerra despreparado? Se eu for para a guerra despreparado, opa, então vamos jogar um outro jogo. Talvez o jogo vai ser o jogo do treino agora. O que que seria o jogo do treino? Não iria abrir imobiliária e iria primeiro fazer grana como corretor e depois abrir uma imobiliária, ganhar espaço como corretor e depois o quê? Ir para a imobiliária. Então, como que você está pensando em jogar? Abrir uma imobiliária agora. Criei. Amanhã vai começar a rodar anúncios pagos. Olha só, eu fiz um e-book chamado Como Vender o Seu Imóvel em Alphaville, e São Paulo. Olha que coisa boa, 12 páginas, 8 passos, bem objetivo. Quem vai baixar esse e-book? Quem está vendendo o seu imóvel. Daí depois o meu time de corretores entra lá para poder o quê? Para poder fazer uma abordagem com esses proprietários, né? Fiz os anúncios pagos. Olha só, no primeiro dia que eu fiz o trabalho estratégico, me geraram leads, me geraram visitas. Hoje, em pleno domingo, teve visita na minha imobiliária, recente, não tem nenhuma semana. Nenhuma semana. Por quê, Gustavo? Por causa da minha visão de negócio. Qual que é a minha visão de negócio? Tem que ter ordem. Qual que é a minha visão de negócio? Tem que ter organização, tem que ter planejamento, tem que ter estratégia. Eu tenho uma estratégia para o meu time de locação. Eu tenho estratégia para o meu time de lançamentos. Eu tenho estratégia para o meu time de prontos. Eu tenho estratégia para cada corretor. Eu tenho estratégia. Então, essas estratégias, como que elas surgem? Por causa da minha cabeça, por causa da minha visão. A minha visão de empresário, eu não estou com um projeto. Sabe aquelas pessoas que chegam para mim e falam o seguinte: olha, Gustavo, Deus abençoe o seu projeto. Gustavo, vai dar certo o teu projeto. Que mané projeto? Não é um projeto. Não é um projeto, é uma empresa. Tem CNPJ, tem gente, tem estrutura, tem custo fixo. Não é um projeto, é uma empresa. A mesma coisa, e por isso eu estou falando de postura, cabeça de empresário. A mesma coisa quando você entra no mercado. Você pode entrar com um dia. Essa historinha, ah, porque eu sou novo no mercado. Problema é seu. Se você está se colocando como inclinando a sua derrota ao tempo de mercado que você tem, você não está preparado para ir para a guerra, irmão. Fica treinando, fica fazendo curso, fica aprendendo na rede social. Você não está preparado para ir para a guerra.
Você vai preparado com a postura. Eu sou um corretor de imóveis. A postura, ela muda. As pessoas percebem de outra forma. Você vai o quê? Num racional muito mais preparado para poder fazer o teu trabalho. Você concorda comigo? Coloca aqui no chat. Daí eu vejo aquelas histórias. Ah, porque eu tenho um ano de mercado só. Cara, um ano de mercado eu dou a volta ao mundo, meu amigo. Um ano de mercado, pô, um ano é uma vida. Ah, não, é porque eu tô começando agora, eu tenho 3 meses. Cara, começando agora, eu tenho 3 meses, são 90 dias. O que que você fez em 90 dias? A tua visão, a tua postura, o que você está enxergando que o outro não está enxergando. Quer ver uma coisa de visão? Visão, galera, é você buscar enxergar o que o outro não está enxergando. Gustavo, o que que seria isso? Às vezes você começa na operação imobiliária e você faz assim, ó, e você vai na manada. Você vai trabalhando e no flow do teu trabalho, mas você não para poder pensar em buscar enxergar coisas que talvez os corretores da tua imobiliária não estão enxergando, talvez o dono da imobiliária não está enxergando, talvez o mercado não está enxergando. Então, o grande erro, galera, é você não ter uma visão, sabe? Quer ver uma coisa de visão de negócio? Visão de negócio é planejamento e estratégia. É planejamento e estratégia. Qual que é o teu planejamento? A gente está falando aqui de um encontro para você faturar 1 milhão ou mais. Beleza. Qual é, qual é o teu planejamento para isso? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso da noite para o dia? Não. É uma construção? Sim. Tá bom, mas como? Como que você vai alcançar? Como que você vai chegar lá? Qual que é o teu planejamento? O que você tem que fazer diariamente? Quais são os seus hábitos que você tem que treinar? Olha, Gustavo, eu acredito que o hábito, quais são quais são as minhas habilidades que eu tenho que treinar? A da comunicação, sim ou não? A comunicação, Gustavo, porque eu falo com gente, eu tenho que falar com gente para poder querer vender. Comunicação. Qual é o outro hábito? Fechamento, né? Qual outro habilidade? Prospecção, prospecção. Então, quais são os hábitos, as habilidades que você vai ter que trabalhar? O que você tem que fazer todo santo dia para você conseguir o quê? Chegar lá, é levar as pessoas para o stand, se o caso é lançamento, é aumentar o número de corretores, é treinar os teus corretores incessantemente, se você é dono de imobiliária, é gerar visita, se você trabalha com imóveis prontos, revisita. A métrica mais importante para você vender é visita, é revisita. Como que você tem uma semana e que não tem muitas visitas? Tem alguma coisa errada. Como que você tem uma semana e que não tem gente entrando em contato querendo comprar com você? Aí a gente entra no terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto, Gustavo? O terceiro ponto, galera, é a demanda. A partir do momento que você tem um modelo de negócio bem definido, a partir do momento que você tem essa visão estratégica, essa visão mais ampla, você está preparado para receber gente. Você só não pode receber gente quando você não tem esse modelo de negócio bem definido. Por quê, Gustavo? Porque se você não tem esse modelo de negócio bem definido, recebendo gente, você pode até vender, mas você vai oscilar nos seus resultados. Quando você tem um modelo de negócio bem definido, você só cresce. Os seus resultados só crescem. Só crescem. Talvez você diga assim, mas Gustavo, eu tenho um problema com prospecção. Por isso eu não gero demanda, porque você sabe que a demanda, ela manda. A prospecção, a atração de clientes manda no jogo todo. Às vezes as pessoas chegam e falam assim: olha o que que as pessoas falam na internet, que o lead estragou o corretor. Cara, que baboseira. E às vezes a gente acaba entrando nessa. O lead estragou o corretor. Ei, peraí, galera. Sabe o que que é o lead?
O lead é uma pessoa interessada em comprar e fazer negócio com você. Como que essa pessoa te estragou? Como que essa pessoa estraga? Todo mundo, qualquer ser humano que é dono de um negócio e que tem um pouquinho só de neurônio, entende que eu preciso de pessoas interessadas para poder comprar aquilo que eu vendo. Mas vamos voltar aqui. Olha como que isso é tão perigoso. Às vezes, às vezes, eu fiz essa pergunta para os meus corretores. O que que você vende? Daí as pessoas falando imóveis. Exatamente, você vende imóvel, sim ou não? Você vende imóvel, produto imóvel. Mas eu perguntei para eles, tá, quantos imóveis você tem para poder me oferecer, para poder me ofertar? Porque a imobiliária só tem uma semana, né? E alguns zero, alguns não sei o quê. Eu falei, peraí, você é um vendedor e não tem nada para poder me ofertar? Então, às vezes, eu tenho que pausar, talvez, a demanda de clientes compradores para resolver o meu problema de demanda de clientes vendedores, de proprietários. E às vezes eu posso ter muitos clientes proprietários, mas às vezes eu sou refém do meu negócio. Por que que eu sou refém do meu negócio? Porque eu trabalho um imóvel que todo mundo também está trabalhando o imóvel. Então, eu, na minha visão, tá? É o que eu prego, é o que eu vivo aqui na imobiliária. O corretor que ele tem, que ele não é escravo do trabalho dele, que ele não é refém do negócio dele, é um corretor que trabalha com exclusividade. Ponto. É a forma mais inteligente para poder se trabalhar em imóveis prontos. Não existe nada que se compara a modelo de trabalho exclusivo. Porque eu posso viajar, eu tenho um contrato assinado, eu tenho segurança que os meus amigos podem vender os meus imóveis. Se eu não tenho exclusividade, o que que eu sou refém? Sempre de operar. Como que eu vou tirar 30 dias de folga, de férias? O que que vai acontecer com o meu negócio? Meu negócio acabou. Eu não tenho negócio. Escanear todas Eu elas, não tenho as negócio. três. Quando você Botar tem, no sistema. quando você tem quando você não tem exclusividade, você não tem negócio. Ah, Gustavo, mas só funciona modelo de negócio exclusivo? Não. Modelo de negócio, deixa eu te explicar uma coisa. É igual casa. Se você está vendendo, se você é uma máquina de vendas sem exclusividade, continua. Modelo de negócio não tem certo e não tem errado. Na verdade, errado é quando não funciona. Por que que eu falo que modelo de negócio é igual casa? Casa, você sabe que a sala está aqui, você sabe que o lavabo está aqui e você sabe que a cozinha e o quarto está lá em cima. Que é isso? Funciona. A casa ela funciona, você conhece da casa e a casa funciona diariamente para você. O modelo de negócio é igual casa. Então tem pessoas que trabalham ah, com exclusividade e que vai funcionar, tem pessoas que não trabalham com exclusividade e não vai funcionar, mas eu trago sempre a questão racional da coisa. Se você não trabalha com exclusividade, a pergunta é: tira 30 dias de férias. Cadê o teu negócio? O que que você tem de negócio? O que que você tem em negócio? Quer ver uma coisa sobre visão e sobre o modelo de negócio, sobre o trabalho? O que eu mais vejo, quanto que é de comissão na tua cidade? Coloca aí, qual é a porcentagem que é normal de pedir aí na tua cidade? 4%, 5%, 6%? Daí eu vejo a galera falando o seguinte, ó. Eu vejo a galera falando assim, ah, Gustavo, não, é porque aqui você não tem noção. Aqui é 3%. Não, Gustavo, aqui é 4%. Aqui tem corretor que faz 2%. Galera, desculpa, desculpa. Desculpa o que eu vou falar agora e a forma bruta que eu vou falar agora. Perdão, tá? Perdão. Mas não importa. Não importa se o outro está oferecendo 2, 3%, 4%, não importa. O que importa é o teu trabalho. Se todo o mercado está oferecendo 4% e você for oferecer 6% e seguir o processo e entregar valor, as pessoas vão pagar 6%. Às vezes você fica refém. E que droga isso!
É a mesma coisa. Ah, Gustavo, é difícil ter corretor. Não! É porque você é ruim. É porque você não sabe recrutar. Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim: ah, só tem gente ruim trabalhando comigo. É porque você é ruim. Porque gente ruim, não fica perto de gente boa. O meu time aqui, hoje o pessoal tava na imobiliária, domingo o pessoal tava, feriado o pessoal tava. Meu amigo, aqui comigo não tem como ficar gente ruim, porque gente ruim não vai aguentar trabalhar comigo. Sou acelerado, sou intenso e tal, e vambora, e é isso, e é treinamento, e é meta, e é isso, e vambora. O que que aconteceu? Cadê o resultado? E o cara ruim, você acha que o cara ruim vai ficar? Não. Ah, Gustavo, não é muito difícil contratar, é porque você está com a mente fechada. Para de colocar a palavra difícil. Para de colocar a palavra que não dá. Para de colocar a palavra. Para com isso, galera. Não é difícil, Gustavo. É difícil contratar um filmmaker para trabalhar na minha imobiliária. Você não tem visão de negócio. Você não tem uma visão de empresário. É óbvio, é só você colocar os seus neurônios para funcionar. Se um filmmaker profissional, ele está ganhando dinheiro para um caramba, prestando serviço para várias empresas, é óbvio que você não vai conseguir esse cara para dentro da tua operação. Isso é óbvio. E o que é mais óbvio ainda? Que você vai precisar de alguém iniciante com o celularzinho na mão, alguém que você vai formar, alguém que vai se desenvolver e que você vai conseguir pagar lá os teus R$ 2.000 para essa pessoa por mês. Entendeu? Tipo, são coisas óbvias. Não, Gustavo, é impossível conseguir uma social media. É óbvio que você não vai conseguir uma social media, porque a social media, ela tá ganhando R$ 2.000, R$ 3.000 por contrato. Você vai oferecer quanto para ela por mês para trabalhar dentro da tua imobiliária? 10 mil? Não. Então, quem você precisa? De uma menina esperta que tenha um celular na mão e que ela vai gerenciar as redes sociais, que nunca foi social media. Então, galera, tem coisas que falta visão. Quer ver uma coisa de visão? Eu tenho uma Remax aqui, mas aqui tem outras três Remax. Você acha que, se você for olhar o meu Instagram agora, eu mudei a minha bio. Coloquei corretor de imóveis em Alphaville, São Paulo. Estou fazendo anúncio de alcance. Eu vou colocar outdoor aqui. Você acha que eu vou colocar outdoor da minha imobiliária Remax Elevari? Não. Eu não vendo imóveis. Eu tenho crédito e tudo mais, mas eu não vendo. Só o meu time que vende. Eu não vendo. Eu não faço negócio. Eu oriento, eu dedico, eu passo para o meu corretor. Mas por quê? Alguém sabe por quê que eu vou colocar o outdoor com o meu nome e que eu estou me posicionando como corretor de imóveis aqui em Alphaville, São Paulo? Coloca aí no chat. Por que eu estou me posicionando como corretor de imóveis em Alphaville, São Paulo? O que que você acha? Vamos pensar na visão estratégica. Eu vou responder. Galera, ó, para crescer o brand do time, ser exemplo, você é o cara da marca, porque você é conhecido, elevar a categoria, posicionamento de marketing, modelo de negócio. Tem uma coisa muito óbvia que vocês não estão enxergando. E eu falei aqui agora. E aí, por quê? Para atrelar seu nome à sua imobiliária, visibilidade da imobiliária. Tem a ver com o que a Clívia falou um pouco. Porque você tem o nome, a sua marca. Galera, sabe por quê? Porque eu tenho três outras imobiliárias Remax aqui. Se eu coloco outdoor, Remax Elevari, o meu cliente ele vai enxergar Elevari? O que que o cliente ele vai enxergar, galera? Remax. Ele não vai ler o Elevari. Significa dizer que, quando eu me posiciono como corretor, eu não estou posicionando a imobiliária, não importa. Eu estou usando a minha marca para trazer força para a minha imobiliária. Então, eu sou o canal de atração, eu sou a diferenciação para a minha marca. Então, isso é o quê? Estratégia para ganhar da concorrência. Para ganhar da concorrência. Aqui nós temos grandes profissionais do mercado imobiliário, a Mônica, o Felt, né? Aqui nós temos grandes monstros
do mercado imobiliário. Mas como que eu vou conseguir o quê? Avançar? Como que eu vou conseguir ganhar mercado? Eu tenho que ter uma estratégia para isso. Eu tenho que ter uma estratégia para isso. Então, galera, o terceiro ponto aqui é o seguinte: demanda. Você precisa ter cliente todo santo dia. Gustavo, é o quê? Todo santo dia precisa ter pessoas querendo fazer negócio com você. Gustavo, peraí, repete, Gustavo. Todo santo dia. Coloca aqui no chat se você está tendo cliente todo santo dia. Todo santo dia você está tendo pessoas procurando você. Todo santo dia vai estar tendo gente entrando em contato, gente querendo fazer negócio com você. Coloca aqui no chat, turma. Vou até tirar aqui do compartilhamento. Eu vou falar nos olhos de vocês o seguinte: eu não estou brincando aqui de banco imobiliário. A gente não está aqui brincando de banco imobiliário. Cuidado com algumas falas que o mercado ele acaba colocando para a gente de goela abaixo. Vou dar um exemplo. Olha a fala. Todos nós somos parceiros, não existe concorrência. Galera, não existe concorrência? Todos nós somos parceiros. Não existe concorrência? É sério isso? Não é sério que não existe concorrência no mercado imobiliário? Pô, peraí, se eu entro nesse mercado para, para olhar para o mercado e para não enxergar a minha concorrência, eu vou ser mais um. Como eu não sou mais um quando eu começo a olhar a minha concorrência e pensar como eu vou me diferenciar, como eu vou conseguir alcançar mais gente do que ela, como eu vou conseguir ser mais notado do que ela. Galera, o grande jogo da diferenciação do crescimento do negócio é exatamente você olhar para a concorrência. Se a partir do momento, se a partir do momento que a partir do momento que tem uma pessoa que trabalha o mesmo produto que você trabalha, com o mesmo tipo de cliente que você trabalha, na mesma cidade que você trabalha, é óbvio que é o quê? Que é uma concorrência. Boa, Paulo. Às vezes antiética. Às vezes uma concorrência antiética. Então, galera, vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar aqui comigo. O que que você já fez nesse mercado? Gustavo, já estudei muito, já fiz cursos, treinamentos, mentorias. Gustavo, já investi grana. Teve alguém aqui que já abriu uma imobiliária e fechou a imobiliária porque não deu certo? Teve alguém aqui que já entrou no mercado imobiliário e saiu do mercado imobiliário e está voltando agora porque não deu certo em algum momento na sua vida? Ou tem alguém aqui que já pensou em desistir do mercado? Coloca aqui no chat. Pô, Gustavo, eu confesso que eu já pensei em desistir desse mercado. Já pensei em desistir desse mercado. Eu tenho 32 anos de idade, galera. 32 anos de idade. Eu compartilhei recentemente um post assim, ó. As pessoas querem ver a nossa derrota, né? Mas eu não vou dar esse gostinho para elas. Quando eu abri agora essa minha nova operação imobiliária, eu saí de uma sociedade de uma imobiliária de 1.000 metros quadrados. Decidi sair com mais de 200 corretores. Tinha tudo para poder ficar num conforto. Eu decidi entrar num novo desafio. Eu abri mão de uma coisa muito grande para poder entrar nesse novo desafio. E teve uma pessoa que é um grande dono de imobiliária aqui do nosso Brasil, que ele chegou e falou assim para mim, nos meus olhos. Ele chegou e falou assim para mim: Gustavo, tu é louco. Eu ouço essas histórias com outras pessoas, mas eu nunca imaginei que eu iria passar por essa situação, tá? Para mim foi uma situação completamente desconfortável. Ele falou assim: Gustavo, tu é louco. Tá louco? Não. Olha só, Gustavo. Você entrou no mercado, você pulou a operação. Você já está aqui. E quando você volta para a operação, é muito arriscado. É o teu nome, é muito arriscado. E se não der certo? E tal, aquela coisa toda. Ele olhou nos meus olhos e ele falou o seguinte, Gustavo, cara, eu conheço Alphaville. Eu conheço Alphaville. Irmão, você acha que é fácil?
Você vai vender no máximo uma casa por mês, no máximo. E olhe lá. Daí ele chamou o rapaz e ele pediu pro rapaz o seguinte: filma aí, filma aí. Foi exatamente assim. Filma aí, filma aí. Uma afronta muito grande, sabe, turma? Filma aí. E ele olhou nos meus olhos e falou assim: ó, daqui a 6 meses a gente conversa de novo. Sabe aquelas histórias que a gente, que a gente só ouve as pessoas falarem assim, sabe? Nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu comigo. E eu falei o seguinte pro cara: filma aí. Eu falando: filma aí. Eu olhei nos olhos dele e falei o seguinte: sabe qual que é o problema? O problema é que você acha que eu sou mais um. Sabe qual que é o problema? O problema é que você não me conhece. Sabe qual que é o problema? O problema é que você não está enxergando aquilo que eu enxergo. Esse é o problema. Daqui a 6 meses a gente conversa. Eu recrutei um casal de corretores. Daí esse casal saiu de uma imobiliária, daí o dono da imobiliária falou o seguinte: ó, eu já tive imobiliária em Alphaville. Tipo assim, ó, abrir a imobiliária é fácil. Eu já tive. Eu saí. Daí essa mesma pessoa falou o seguinte, daí esse corretor falou, ó, mas a imobiliária dele que já está começando até com 22 corretores. Daí a dona falou o seguinte, eu quero ver ele manter esses 22. O que eu tô falando com você, galera? O que que eu quero passar com você, para você? Eu quero passar para você que, irmão, a maioria tá torcendo contra. Turma, eu quero passar para você que estamos vivendo num flow de trabalho. Eu quero passar para você que se você não é mais forte, se você não é mais forte do que muita coisa, você vai conseguir, você vai ficar no meio do caminho. Eu quero passar para você que empreender dói, turma. Que empreender, às vezes, você vai ter que ficar até mais tarde da noite. Que empreender, algumas vezes, você vai ter que, sabe o quê? Você vai ter que chorar. Tem aquele livro meu, né? Engole o choro e vai vender. Às vezes você vai ter que chorar, mas você não pode deixar ninguém ver você chorando. Eu quero fazer você entender que empreender é o jogo que você quis jogar. E se você não cresce, você diminui, você está diminuindo. Se você não cresce, tem alguém te atropelando. Você que decidiu jogar esse jogo. Mas, por favor, qual é o meu recado para vocês? Vamos jogar um jogo de forma madura, como verdadeiros profissionais. Vamos jogar um jogo como verdadeiros empreendedores, por favor. Vamos jogar um jogo para parar de viver sobrevivendo, desculpa, com dificuldades financeiras, com apertos financeiros o tempo todo, vivendo de uma forma desconfortável, não conseguindo desfrutar de coisas boas dessa terra. Por favor, por favor. Eu preciso chacoalhar a sua mente, a sua cabeça, fazer você entender que não casa. Você está no mercado tão próspero, domingo, 9 horas da noite, buscando conhecimento e vivendo uma vida desgraçada. Ou até mesmo você que está com uma vida confortável. Não tá certo você viver esse conforto. Sabe por quê? Porque esse conforto, essa vida mansa, uma hora pode acabar com você. Porque todo empreendedor de alta performance, ele tem uma coisa em comum. Alguém sabe? Coloca aqui no chat. Uma coisa que o empreendedor de alta performance tem em comum. Todos eles têm resultado, exato. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar. Disciplina? Não, tem uma coisa que eu quero falar. Ambição também, disciplina, ambição, isso tudo. Desafios, fome, visão. Todo empreendedor de alta performance, ele vive no desconforto, galera. Ele é uma pessoa que vive um desconforto. Quando eu digo um desconforto, na sua vida você tem que ter o seu conforto, na sua casa, no seu lar, no carro, viagens, poder comer o que você quiser comer.
Mas você precisa entender que o empreendedor, ele administra dor e prazer. Um exemplo, eu acabei de vir de um final de semana agora incrível. Eu estava cansado, estava precisando de um final de semana incrível. Eu peguei a minha esposa e falei, amor, vamos para uma viagem. E do nada, estava decidindo o hotel que eu ia ficar. Decidimos o hotel mais alto ali de Campos do Jordão. Cheguei na recepção meia-noite. Eu falei, eu quero o melhor quarto. Qual que é o melhor quarto? Ah, não, o melhor quarto é esse. O cara meio assim, tipo, você não vai pagar esse melhor quarto. Eu falei, eu quero a suíte presidencial. Ele foi lá, me deu a suíte presidencial, vista 360, 2 dias lá, descansei. Mas eu cheguei no escritório 6 da noite. Eu vou acabar com vocês aqui agora. Eu não tenho hora para chegar em casa. Vou chegar em casa umas meia-noite, meia-noite e pouco. Mas por quê? Porque eu vou administrar sempre dor e prazer. Amanhã eu vou estar de pé 6 horas da manhã. Daí eu fico o dia todo trabalhando. E terça-feira e quarta-feira eu viajo para Minas e vou embora e tal. Então eu sempre vou administrar dor e prazer. E esse desconforto é um alerta para você que está muito confortável profissionalmente falando. Profissionalmente falando. Então vamos voltar aqui ao nosso resumo para a gente poder concluir com um convite. Eu quero provocar você a andar comigo, galera. Eu quero provocar você a eu ser o seu consultor. Você toparia eu ser o seu consultor, o seu conselheiro? Uma pessoa que estaria todo santo dia com você durante um ano. Caramba, Gustavo, durante um ano. Um ano! Todo santo dia. Todo santo dia, de segunda a segunda, disponível para você. Disponível. E não seria uma coisa, não seria uma coisa o seguinte, personalizada. Você toparia eu ser o teu consultor? Você toparia eu olhar para o teu negócio e falar algumas coisas que talvez você não vai se agradar muito, mas para você seguir dessa forma? Você toparia eu pegar a minha equipe ou te direcionar profissionais para poder trabalhar coisas específicas na tua operação? Meu gestor de tráfego, né? A pessoa que é responsável pela criação de marca. Você toparia, de verdade, poder anunciar que eu sou o seu consultor, que eu sou o seu conselheiro? Então aqui nós temos a base. É claro que tem muito mais coisas, mas isso daqui é o que a gente precisa fazer para a gente poder conseguir enriquecer. Eu preciso ter a visão de negócio, eu preciso ter um modelo de negócio, eu preciso ter demanda, cliente todo santo dia para esse modelo. E modelo de negócio, a gente está falando muito de fé, né? É certeza que vai dar certo. Eu não vou ficar trocando de modelo, eu não vou ficar. Eu vou acreditar nisso, eu vou definir esse modelo, eu vou. Isso tudo a gente vai fazer juntos. Então, galera, o que que eu vou pedir para vocês? Qual que é o convite que eu vou fazer para vocês? É óbvio que não é para todo mundo. Eu vou falar o que que a gente vai fazer. Eu nunca fiz isso. Eu quero colecionar pessoas que venham faturar mais de 1 milhão de comissão. Eu vou fazer isso acontecer. E eu vou começar a divulgar essas pessoas que vão alcançar 1 milhão ou mais durante um ano de comissão. E como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? O pensamento é 1 milhão de comissão. Se você já faz mais de 1 milhão, não é para você. Eu não vou aceitar você junto comigo. Eu quero pessoas que não fazem 1 milhão de comissão. É o seu caso? Coloca aqui no chat. Gustavo, eu ainda não faço. Ou Gustavo, não, eu já faço mais de 1 milhão de comissão. Então não é para mim, não é para você. Eu não quero teu dinheiro, turma, para você. Eu quero a transformação. Eu não quero aluno, eu não quero cliente, eu quero caso de sucesso. Eu quero ter lá o relatório que você chegou faturando de 100 mil, 50 mil e que você alcançou o teu 1 milhão em tantos meses. É isso que eu quero. Por quê? É só você pensar. Se eu tenho você como caso de sucesso, se eu exponho que deu certo com você, eu consigo mais novos clientes. Então, eu não quero alunos, eu quero pessoas que têm um único foco. Qual é o foco, Gustavo? 1 milhão de comissão para você que é corretor. E para você que é dono de imobiliária, independente do teu resultado, pode ser mais de 1 milhão. Se você quer crescer a tua operação,
você é para você, tá? Mas se você é corretor, aí já não é para você se você faz mais de 1 milhão. E como que vai funcionar? A primeira vez que eu faço isso, tá? A primeira vez que eu faço isso, e nós vamos fazer da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui no nosso bloco de notas, tá? Nós vamos ter um acompanhamento. Acompanhamento. O que que vai me dar direito, Gustavo? Esse acompanhamento vai te dar direito a você ter o Gustavo como seu consultor, como uma pessoa que vai te orientar o caminho, passo a passo, o que você deve fazer ou não, analisar o que você está fazendo. Eu vou viver a tua operação. Galera, eu vou viver a tua operação. Eu vou ficar à disposição da sua operação durante um ano. Um ano. Ou até você bater 1 milhão dentro desse um ano. Então tem que ser um ano. Se você bater 1 milhão em 7 meses, eu já não vou mais fazer o acompanhamento com você. Mas, Gustavo, mas eu paguei por um ano, eu. Não. Se você bater 1 milhão em 7 meses, você já não vai mais ficar junto com a gente nessa. Beleza? Então, ou até um ano, ou até você bater 1 milhão dentro desse um ano de comissão bruta. Beleza? De comissão bruta. Se você é dono de imobiliária, aí não importa o quanto que você faz, aí eu vou te receber e a gente vai fazer um trabalho juntos. E nós teremos dois grupos, tá? E não é grupo de aluno, não é grupo. Meu irmão, é grupo das pessoas que têm esse único objetivo: 1 milhão de comissão. Gustavo, qual é o objetivo? É se tornar uma referência no digital? Não, qual é o objetivo? O objetivo é fazer 1 milhão de comissão. Teremos dois grupos. Teremos o grupo dos corretores e os grupos dos donos de imobiliária. Dois grupos separados. Separados. E nesses dois grupos separados, você vai ter a disposição de falar comigo diariamente pelo grupo, diariamente, mandar material, analisar material, Gustavo é isso, Gustavo é aquilo outro e tal, diariamente, de segunda a segunda, durante um ano, eu vou ser, de fato, o seu consultor, o seu conselheiro, tá? E nós teremos toda semana encontro via Zoom. E como que será? Como que será esse encontro? Nós teremos um encontro para assuntos de imóveis prontos. Nós teremos um encontro para assunto de lançamento. Isso durante o mês. Vou colocar aqui, ó, durante o mês. E nós teremos um encontro apenas para gestores, donos de imobiliária, ok? E nós teremos um encontro assunto geral para todos. Como assim, Gustavo? Esse assunto geral para todos pode ser um convidado meu, pode ser um fornecedor, um prestador de serviço que trabalha junto comigo, alguém da minha equipe, tá? Então nós vamos ter essa organização. Quem é dono de imobiliária vai receber todos esses encontros, tá? E quem é corretor de imóveis, ao invés de fazer 4 encontros, vai fazer 3 encontros no mês. Então toda semana vai ter, tá? Toda semana vai ter. Imóvel pronto pode ser estoque? Pode. Você que trabalha com corretagem, você vai receber o encontro de lançamentos e também com imóveis prontos. Aí você vai poder trabalhar os dois. Não tem nenhum tipo de problema. Então vai ser intenso. Vai ser o quê? Profundo. E qual é o objetivo? O objetivo é a orientação estratégica. Gustavo, vai ter um lançamento em tal lugar. Como que eu vou conseguir vender? E nós vamos entrar. Quanto que você tem de verba? Qual que é o ticket? Como que é? O que que você tem de informação e tal? Então eu vou entrar na parte estratégica de cada um.
E nós teremos também muitas ferramentas, tá? Ferramentas, tá? No próprio grupo, para quando chegar no encontro, você já chegar muito bem organizado, muito bem já estruturado, tendo essa ordem para que de fato eu consiga te orientar. E galera, independente dos encontros, a única coisa que você tem que pensar é: você tem que chegar no teu milhão de comissão. Como você vai chegar no teu milhão de comissão? Nós já vamos entregar de cara para você um formulário. Nós já vamos te entregar de cara, tá? Um planejamento que a gente chama, é um planejamento estratégico aí, um plano para você preencher, para a gente poder alcançar esse resultado. Eu vou conhecer de forma individual cada um, de forma personalizada cada caso, tá? Eu vou estar junto com vocês, eu vou acompanhar o trabalho de vocês. Então, esse grupo é um grupo de pessoas que querem, de fato, chegar nesse resultado. A pergunta que eu quero fazer para você, independente do preço, galera, eu vou falar o preço para vocês. Independente do preço. Primeiro que há um ano, há um ano não, eu nunca fiz nada com um ano de acompanhamento na minha vida. Nunca. Outra coisa, é a primeira vez que eu faço um grupo com um objetivo claro, que é alcançar 1 milhão em comissão. Outra coisa, é a primeira vez que eu faço um grupo que vai ter encontros toda semana. Normalmente eu faço 2 encontros no mês. Então vai ser algo insano, tá? Vão ter alguns que vão ficar no meio do caminho, que não vão aguentar. Vão ter outros que vão ir até o fim. E os mais, eu sempre falo que os clientes mais chatos são os que têm mais resultado, aqueles que estão ali, aqueles que estão ali. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: você quer estar junto comigo nessa? Independente de preço, turma. Independente de preço. Eu lembro, eu lembro que quando eu comecei a dar palestras, nem era no mercado imobiliário ainda, eu era convidado para palestrar, não tinha nem dinheiro, né? Antigamente falava sobre marketing digital, enfim, não era para o mercado imobiliário. Eu ia lá, eu pagava minha passagem de ônibus e participava, e aquele desafio todo. Eu sempre quis, e quem quer dá um jeito. Independente de grana. Você diz assim, pô, Gustavo, eu preciso de um acompanhamento. Eu preciso de uma pessoa ali comigo, porque a gente sabe que empreender, galera, empreender é muito solitário. Às vezes é muito solitário, né? É difícil, é árduo. Às vezes a gente precisa de alguém. A gente precisa de alguém. Acabou. Eu preciso de alguém, você vai precisar de alguém, todo mundo precisa de alguém. Todo mundo. Então quem diz assim, Gustavo, cara, eu quero estar contigo, irmão. Eu quero não. Eu vou estar contigo. Independente de preço. Se eu falar aqui 100 mil, independente de preço, você diz assim, Gustavo, eu vou estar contigo. Por quê? Porque o que vai valer, galera, é o ROI, é o retorno sobre o teu investimento. É o quanto que você vai ganhar estando no acompanhamento comigo. É simples. É simples. Você já foi aluno de algum treinamento meu, presencial ou online? Coloca aqui no chat. Hoje eu finalizei um desafio, que é o desafio Instagram que vende. Quem está no desafio, tá vendo lá a galera falando dos seus clientes, a galera falando lá dos seus leads, a galera falando lá dos seus resultados. Por quê? Porque eu sou o cara do resultado, eu não sou o cara conceitual, não sou o cara que vou ficar falando, entende? Não sou o cara que vou ficar falando, eu sou o cara de resultado. Eu sou um cara de resultado. E qual que é o meu papel nesse grupo? Meu papel é fazer você fazer. Então, qual que é o preço? Qual que é o preço, tá, galera? Que é diferente de valor. Aqui nós teremos dois preços diferentes para dono de imobiliária e teremos também um outro que é o para corretor, ok? Então, durante um ano inteiro, galera, eu não estou falando de um mês, 2 meses, 3 meses, estou falando de 12 meses comigo. Você vai pagar corretores de imóveis, tá? Você vai pagar 15 mil reais à vista para ter esse acompanhamento comigo, ou você vai pagar 3 vezes
de R$ 6.500, tá? Então, um ou outro. Pode ser 3 vezes 6.500 no Pix, tá? Ou pode ser no cartão de crédito à vista, R$ 15.000. E para donos de imobiliária, durante um ano, para pagar R$ 20.000 à vista, ou você vai pagar 3 vezes de R$ 8.000. Quanto que é, galera, isso dividido por dia? 15.000 dividido por 365 dias. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui, ó, calculadora. Vamos lá, calculadora. Quanto que é? Faz a conta aí. Quanto é 15.000 dividido por 365 dias? Vamos ver quanto que é. 41 reais por dia para você ter esse acompanhamento diário comigo. E galera, os 6 primeiros que fecharem, que vão estar junto com a gente, eu vou fazer algo mais que especial, tá? Somente para os 6 primeiros. Os 6 primeiros, deixa eu interromper aqui. Os 6 primeiros que fecharem com a gente esse acompanhamento, deixa eu colocar no bloco de notas aqui. Os 6 primeiros que fecharem esse acompanhamento, galera, eu vou fazer 30 dias de acompanhamento inicial individual. Então, para os 6 primeiros que fecharem, eu vou acompanhar, fora todo o grupo, eu vou fazer um acompanhamento individual com esses 6 primeiros que fecharem, tá? Galera, como acontece em outros programas que a gente tem. Quem conhece lá o clube que eu tenho com Augusto Braga, que começou com 40 mil, que agora já está 60 mil, que a gente está indo para 80 mil reais. Então, sempre a gente aumenta o preço dos nossos acompanhamentos. Esse acompanhamento de um ano eu estou fazendo por preço de 15 mil reais, porque estamos começando agora, de fato agora, tá? Já tem gente, já tem uma galera que já está sabendo que já vai entrar. Tem aqui umas 4, 5 imobiliárias que já vão estar junto com a gente. Tem alguns também corretores que já vão estar junto com a gente, que eu já falei de forma individual, já fiz esse convite para algumas pessoas, e eu estou fazendo esse convite para você agora, tá? Então, eu vou abrir essa vaga lá no nosso grupo. Se você está assistindo e se você não está no nosso grupo de WhatsApp, manda uma mensagem para mim no direct para poder te colocar nesse grupo, tá bom? E eu vou dar a chance para você participar comigo desse acompanhamento durante um ano. Um ano de acompanhamento com esse objetivo de faturar 1 milhão ou mais de comissão, tá? 1 milhão ou mais de comissão. Qual que é o recado final que eu quero dar para vocês, galera? O recado final é o seguinte: parar com quem quer parar, andar com quem quer andar e correr com quem quer correr. No final das contas, a gente tem a faca e o queijo na mão. Nós temos pessoas boas próximas da gente. Nós temos oportunidades como essa, bem próximas de você. A pergunta é: o quanto que você perde não estando perto de mim? E o quanto você ganha estando perto de mim? Gustavo, porque você é o bonzão? Porque você é o bambambam? Não, não, galera. É simples. Porque eu tenho 3 anos de mercado imobiliário apenas que eu voltei. É simples. Porque eu abri uma operação com 22 corretores já, agora, em uma semana. É simples. É simples. Porque tudo, graças a Deus e graças ao trabalho inteligente que eu faço, prospera. Prospera tudo. Tudo. Lá o prêmio Checkmate, os livros que eu tenho, os treinamentos, mais o quê? A Mitre, mais o quê? A Remax. Então tudo que eu tenho prospera. Tudo. Por causa de quê, Gustavo? Por causa da minha visão de negócio. Então eu quero muito te convidar a você ganhar mais dinheiro comigo. Ponto. Essa. Ah, Gustavo, mas eu quero entrar porque eu quero networking. Nem entra. Galera, não entra. Por favor. Ah, eu quero networking. Não entra. Network é bônus. Ah, Gustavo, eu quero entrar porque eu quero me tornar uma referência no digital. Nem entra.
Nem entra. Você tem que entrar com um único objetivo. Eu quero faturar mais de 1 milhão. Eu quero me tornar uma máquina de vendas. Eu quero me tornar uma máquina de geração de negócios. Eu quero isso. Ah, você quer isso? Quero isso. Então entra. Eu quero máquina de negócios. Então entra. Você vai poder dividir no cartão, você pode dividir no Pix, você pode pagar à vista, tá? Eu vou abrir agora o grupo, ok? Os 6 primeiros vão entrar com essa condição, tá? Com esse bônus a mais de 30 dias de acompanhamento, ok? Eu atingindo os meus 20 membros, os meus nossos 20 clientes de conselho, de consultoria, aí eu vou aumentar para 30 mil reais para 30 mil reais o nosso programa de acompanhamento. Tá bom? Galera, vocês gostaram desse encontro? Você diz assim, pô, Gustavo, valeu a pena. Me deu aqui, pô, fez eu entender o que está faltando. Às vezes eu tenho até um modelo de negócio, mas eu não tenho a demanda. Eu tenho um modelo de negócio, mas eu não tenho demanda. Tá? Eu tô errando na demanda. Tô errando. Gustavo, eu tenho até clientes, mas eu não tenho modelo de negócio. Entende? Gustavo, eu tenho até um modelo de negócio, eu tenho até clientes, mas eu não tenho visão. Tá me faltando visão. Eu preciso enxergar coisas que, caraca, eu não tô enxergando. Você tá entendendo? Eu não tô enxergando. Nós vamos bombar. Esse ano será o melhor ano das nossas vidas. Esse ano será o ano, galera, de prosperidade. Esse ano será um ano que você vai terminar um ano, caramba, Natal, mesa farta, fartura. Esse ano vai ser aquele ano que você vai comprar a casa que você quer, o carro que você quer. Gustavo, você está entregando mensagem motivacional no final do teu encontro? Não é sobre isso. Turma, é sobre a certeza que está dentro de mim. Se você não vive essa certeza, você não vai conseguir. Eu estava falando com uma corretora que ela estava desesperada comigo nessa semana, que ela falou o seguinte, Gustavo, o meu aluguel vence. Eu não estou conseguindo dormir direito. Mas eu falei, o aluguel está vencendo quando? Ah, vence dia 10. Hoje é que dia? Hoje é dia 1º. Eu falei para ela, e o que está acontecendo? Não tô, eu já fiz até uma entrevista para poder trabalhar numa empresa. Eu falei, sabe o que acontece? Você está se matando com algo que vai vencer a 9 dias à frente. Você está imersa na porcaria do problema. Você está imersa no problema. O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você não vai pagar o teu aluguel. Ponto. Simples assim. Quando você fica imerso no problema, exatamente aquele mal que te temia vai o quê? Vai acontecer. Verdade ou mentira? Aquilo que mais você teme vai acontecer. Vai acontecer. Eu falei para ela o seguinte, eu falei para ela só duas coisas. Duas coisas que eu falei para ela. A primeira, o que que é maior? A tua conta de aluguel ou você? Ah, sou eu. Então, você não está demonstrando isso. Você está demonstrando a tua fraqueza. A outra coisa que eu falei para ela, a maior defesa é o ataque. Ei, maior defesa é o ataque. Pega papel, caneta, pensa como que você vai conseguir grana agora no mercado imobiliário agora. Agora. Ah, você trabalha com lançamento? Beleza. Epa, vamos dar uma pausa, vamos jogar o jogo, vamos ir para alocação. Deixa eu alugar alguma coisa. Deixa eu ver como que eu posso fazer algum negócio. Deixa eu ver qual que é o produto que eu ganho dinheiro agora. O que que eu tenho que vender que eu vou ganhar dinheiro agora? Eu falei para ela, caramba, o problema é que você está imersa no teu problema. A maior defesa é o ataque. Parte para cima, cara. Parte para cima, cara. Você está colocando como menor do que um aluguel que você tem. Quanto que é aluguel? A X. Tá de brincadeira. Não é nada. Ah, Gustavo, é porque você não está na minha pele. Exatamente. É, é por eu não estar na tua pele que eu tô te falando essas verdades. E agora você tem que ser forte. Agora você tem que ser forte. 9 dias antes de vencer o aluguel, você está morrendo, você não está tomando, você não está dormindo. Galera, teremos o melhor ano das nossas vidas. Mesa farta. Você vai comprar o carro que você quer. Você vai morar onde você quer.
Por quê, Gustavo? Como que você me dá essa certeza? Eu te dou essa certeza quando você vive essa certeza. Se você está vivendo essa certeza daí, vão acontecer. Não ligando o trouxômetro, mas quando você pega o que eu te ensinei, visão, negócio, demanda. Quero muito estar com você, muito estar com você. A, a, a quem falou aqui, ó, Gustavo, sempre tem energia lá em cima, entrega muito boa, Edu. Ó, teve alguém que falou que não tá no grupo. Manda uma mensagem agora para mim no direct. Paulo, passo a passo para atingir os seus objetivos. É isso. Vambora, tá? Manda uma mensagem para mim. Você vai entrar no nosso grupo e eu vou te dar boas-vindas de uma forma bem diferente, tá? Vamos estar junto nessa. Beleza? Vambora, galera. Pra cima. Até a próxima. Valeu. Manda uma mensagem aqui.